rcn67.com.br. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Grupo RCN. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. Por que boas estratégias falham dentro das empresas? Neste episódio nós vamos conversar com a psicóloga, empresária, sócia da P2B Cultura e Liderança, a Elaine Fernandes, sobre o papel da cultura organizacional na execução dos resultados. A especialista explica como comportamentos, liderança e ambiente interno podem fortalecer ou comprometer até os melhores planejamentos. Elaine, seja muito bem-vinda. Bom dia. Obrigada, Karina. Um prazer estar aqui falando de um assunto tão relevante para o sucesso dos negócios. Pois é, né? E aí, nesse sentido, sucesso do negócio, traduzir isso com boas estratégias, né? Porque algumas estratégias elas nem sempre transformam em bons resultados. Porque depois que definimos a estratégia, que é o que a gente quer alcançar, né, o que nós almejamos, nós vamos para a parte tática, que é o desdobramento de tudo isso. Parte dessa estrutura tática, que é tornar tangível, alcançável a estratégia, é entender o como nós faremos isso. Então, qual que é o desdobramento, qual é o passo a passo? No meio de tudo isso, envolve comportamento coletivo, que é a soma dos comportamentos individuais, né? Então, tudo isso, quando acontece, é o que a gente também chama de cultura, né? Que é esse comportamento coletivo, o jeito de ser, o jeito de fazer, o jeito de conviver. E se essa cultura está congruente com a estratégia, se ela nutre, se ela alimenta, se ela tem uma direção prática que alimenta a nossa intenção de negócio, os resultados serão alcançados. Se o fazer no dia a dia estiver desconectado com a nossa intenção, os resultados não serão alcançados ou aqueles objetivos, né, que tínhamos não são aqueles necessariamente que vão acontecer, né? Então, assim, o que a gente sempre busca é que todas as iniciativas táticas que não envolvem só alinhamento comportamental e cultura, tem outras também, a gente precisa olhar cenários externos, o que está acontecendo, então tem fazer gestão de riscos, né? Fazer a gestão da operação e no meio de tudo isso existe uma cultura funcionando que ela precisa estar congruente com a nossa intenção. Bom, nesse sentido a gente está falando de uma ação que envolve pessoas e essa ação ela tem também o próprio jeito, a cultura organizacional. O que essa tradução da cultura organizacional ela consegue fazer nesse ambiente em que é múltiplo, né? Afinal de contas, as pessoas elas são totalmente diferentes. Qual que é a importância dessa cultura organizacional nesse processo de estratégias? A cultura, ela direciona comportamento, ela direciona a tomada de decisão. E então, neste sentido, ele é um processo muito essencial. Então, olha, nós estabelecemos que a gente quer fazer uma viagem para São Paulo, Perfeito. por exemplo. Saímos de Campo Grande a São Paulo. Uhum. Esse é um objetivo. Uhum. Cada um pode escolher, se estiver lá um prazo, né, tranquilo, olha, eu quero ir de avião, eu quero ir de carro, eu quero ir de ônibus, eu quero ir pedalando, enfim, Perfeito. Cada um vai estabelecer o seu como se houver espaço para isso, Ok. né? Existe espaço para isso. Então, quando a gente traça um objetivo e depois a gente busca alinhar comportamento, é para melhorar esse como. Como nós vamos decidir e atuar neste dia a dia que me aproxima desse objetivo de chegar a São Paulo no tempo que eu preciso, que eu estimei, considerando que eu tenho muitas variáveis externas impactando. Então, quanto mais alinhado internamente eu estiver, mais possível é de alcançar esse objetivo. Dentro dos negócios é a mesma coisa.
Então, eu tenho algo que eu estimei, que eu projetei, que eu planejei. Tenho inúmeras variáveis acontecendo. Alinhar o comportamento, a tomada de decisão, o que é essencial aqui, é fundamental para que a energia, eu falo, é o tempo, dinheiro, energia física e emocional sendo direcionado para o lugar certo. Excelente analogia, é isso, né? Muitas vezes o processo, na verdade, ele acaba impactado porque você gastou energia em lugar errado. Exatamente. Né? E aí você não consegue alcançar o objetivo. Exatamente, aí os resultados não acontecem. Não acontece. Assim, só não acontece, às vezes você tem uma boa outras gestão. Interferências, né, que fogem daquilo que estava no planejamento mesmo, exatamente. Né? Agora, quanto mais clara é a estratégia, desdobrada e traduzida em todos os níveis, com comportamentos coletivos alinhados, né, com o que nós chamamos de o que aceitamos e que não aceitamos aqui. Quais são os valores essenciais para estar e fazer parte desse negócio? É muito mais provável que até em situações de crises, como nós temos tantos cenários desafiadores, né, sendo vividos, que a gente consiga superar esses processos com uma energia mais direcionada para aquela direção que nós queremos. Elaine, independente do tipo de empresa, né, dos diversos segmentos aí, a cultura, ela precisa ser implantada ou ela deve ser implantada em qualquer ambiente de negócio? Tem alguma área, atuação que de repente não? Como é que você analisa isso? A cultura, ela existe. Não assim, nós estamos aqui né, nesse ambiente e existe um jeito de funcionar aqui desse ambiente. Então, ela sempre existe. Já existe uma cultura. A diferença de uma empresa que trabalha o processo de cultura e da que não trabalha é que quem trabalha e modela a sua cultura, ela é intencional. Então, ou ela está acontecendo sem ser intencional, sem estar conectada à tua intenção e os seus objetivos, ou ela está acontecendo de qualquer forma. Esse de qualquer forma, como a gente diz, tem alguns ambientes que funcionam, que mesmo não escrito, está tudo tão claramente estabelecido, comunicado e bem acordado, que não é um papel que tornaria isso mais valioso. Então, se existe um jeito de ser ali, isso é bem comunicado, o que é aceitável, o que não é aceitável, aquilo que ajuda a gente a estar bem juntos e promove o nosso negócio, que é o nosso compromisso com a sociedade, pode ser que está funcionando super bem, né? Elaine, mas tem alguma situação, por exemplo, assim, que a cultura da empresa ela acaba atrapalhando na execução do processo? Tem, porque às vezes você... Por exemplo, dá para citar um exemplo? Dá para citar um exemplo. Então, nós temos hoje um momento de transformação nos ambientes de trabalho. Então, nós temos muita tecnologia, não dá nem para falar muita, né? Então, assim, nós temos tecnologia, inteligência artificial, nós temos a digitalização, nós estamos aqui, né, conectados, produzindo um conteúdo para chegar numa audiência que se interessa sobre isso. Então, muitas coisas se modificaram. Então, por exemplo, tem algumas empresas que elas falam, no discurso elas falam, quero ser uma empresa inovadora, quero ser uma empresa atualizada. Mas a hora que você chega no ambiente, existe uma história que precisa ser respeitada, mas que não está, talvez, com uma abertura a um processo adaptativo, né, de uma evolução e uma transformação, e ela está funcionando em um modelo extremamente rígido, conservador, né, muito hierarquizado, ou muito analógico, e ela está dizendo que ela quer ser inovadora, que ela quer ser ágil, que ela quer ser digital, né? Então, assim, eu estou no discurso falando que eu quero um caminho e uma direção, mas na prática, até em função da história, não estou conseguindo fazer as adaptações necessárias. Então, quer dizer, tá errado? Não. Só que se eu não adotar uma estratégia e não tiver ajuda para que eu faça as adaptações necessárias, eu vou continuar falando que eu quero ser inovadora e não vou conseguir ser. E aquilo que a gente nutre dentro
reflete fora. Então, às vezes, você vai estar num discurso para a comunidade, para o seu cliente, que você é inovador, que você está super atualizado com as novas tendências, mas como o ambiente interno não reflete isso, o seu cliente vai perceber. Todas as partes interessadas, todo o seu relacionamento externo consegue identificar que não tem congruência. E quando não tem congruência entre o que eu falo e o que eu faço, a gente perde o quê? Perde credibilidade. E aí eu não consigo servir, eu não consigo alcançar aquele público que eu pretendia. Ou seja, o seu resultado vai ser impactado, por quê? Vai ter uma baixa de credibilidade. Claro. E aí não é negando a história, porque tem muitas coisas que foram conquistadas e a empresa prosperou até naquele momento pelo formato que tinha. Agora é a abertura de entender, agora eu não sei como ser diferente, como que eu evoluo esse processo, né, de cultura aqui dentro, como que eu transito respeitando essa história. E aí nós temos metodologias que ajudam, que apoiam as empresas, os empresários, né, a construírem esse caminho. De forma prática, assim, que sinais, por exemplo, o empreendedor, né, o empresário, ele vai percebendo que esses sinais de desalinhamento entre cultura e estratégia estão acontecendo? Nós temos, assim, cada ambiente, né? São segmentos diversos, né? E aí cada um tem a sua resposta. Vamos pensar, assim, olha, nós estamos estabelecendo ali um objetivo e a gente não está conseguindo alcançar, né? Ali é um sinal. Então, assim, ó, você traçou um plano, você vem acompanhando isso e ali tem sinais de que assim, ó, nós não vamos alcançar. Então, você precisa identificar quais são os sinais. Bom, nós conversamos aqui, falamos que isso aqui é super importante para o nosso negócio, que a gente vai manter esse tipo de relação essencial para nutrir o nosso negócio. E quando a gente vai revisitar as ações, as decisões, nós estamos tomando decisões que não são congruentes com aquilo que nós dissemos que era importante. Então, assim, são sinais de que talvez falta clareza, que não foi comunicado o suficiente ou não houve um alinhamento suficiente. Assim, ó, será que nós compartilhamos dessa decisão? Por exemplo, em situações de sócio. Quando a gente vai para um projeto de cultura, primeiro a gente alinha as intenções do sócio. Por quê? Se um sócio, ele toma uma direção e o outro sócio uma direção diferente, fala, nós não conversamos o suficiente. Então, a gente precisa fazer alinhamentos para entender se todas essas decisões que nós estamos tomando dentro, cada um do seu papel, se ela está alinhada ao direcionamento que nós acordamos. Então, um sinal claro é quando nós combinamos algo e o comportamento e a decisão prática está desalinhado, né? Um sinal claro é o exemplo que eu trouxe, né? Uma empresa que quer ser inovadora, claro. Ela quer ser mais tecnológica, mais ágil. E aí, na hora de tomar uma decisão, só tem uma pessoa que toma a decisão. Né? Então, existe uma gestão centralizada. Uma gestão centralizada não combina com um negócio ágil, né? Um negócio dinâmico, moderno. Então, assim, a gente precisa entender quais são as incongruências que estão acontecendo ali para orientar um comportamento coletivo e, talvez, nós definimos que algo era importante, mas será que é importante mesmo? Você falou sobre liderança, a gente já entra no papel da liderança nesse processo, né? E você comentou também dessa questão de, muitas vezes, sócios, né, terem direcionamentos diferentes e aí faltar essa questão da conversa, né? E a gente fala na rotina das empresas, né, que muitas vezes a comunicação é que falha, de falar mais, de deixar claro o que deve ser executado, de que forma determinadas funções ou execuções de projetos devem ser executados. Precisa ser revisitado isso com uma certa temporalidade? Como é que você indicaria, por exemplo, esse tipo de revisitação
pelas empresas. Como é que faz esse balanço? É na rotina mesmo ou é um processo que deve ser estabelecido uma temporalidade para fazer uma reavaliação? A gente costuma recomendar, né, assim, olha, a gente faz um trabalho bem elaborado, com profundidade, bem construído, você não vai revisitar toda essa estrutura todo ano, né? Mas a sustentação da cultura, ela precisa ser feita e revisitada constantemente. Então, eu coloquei lá, né? Eu sou uma liderança, junto com o meu time, defini que algumas coisas aqui são inadmissíveis e eu percebi que ali no meio do caminho aconteceu alguma coisa. Eu disse que era inadmissível, mas aconteceu, né, aquele comportamento e nada foi feito. Então, quer dizer, eu coloquei isso como inadmissível. Será que é mesmo? Então, esse tipo de revisão, ela precisa acontecer constantemente. Porque senão eu escrevi algo, eu estruturei algo que na prática ela não se sustenta. Então, será que aquilo que eu coloquei como inadmissível eu consigo sustentar nas minhas decisões, na condução no dia a dia? Então, assim, esse projeto robusto que entra, faz o diagnóstico, alinha tal, ele vai ser feito a cada 3 anos, né, e revisitado. Quando a gente vem faz um projeto, anualmente a gente costuma revisitar para ver se precisa de uma atualização, não uma reconstrução completa. Por quê? Esses comportamentos, isso que nós definimos como valor, aquilo que nós definimos como aceitável e inaceitável, na prática, no dia a dia, está sendo sustentável? Porque eles precisam observar isso no dia a dia, né? Senão não faz sentido. Eu escrevi algo, que você, assim, aqui se alguém faz um desvio ali no caixa, né, demissão por justa causa, tal, enfim, né? Esse é um caminho, nós decidimos isso. Aí acontece, alguém fez lá um desvio e, não, vamos dar mais uma segunda chance e tal. Você está passando uma mensagem, né? Tá certo ou errado? Não, é o seu jeito de conduzir o seu negócio. Operação, né? Agora, você disse que desonestidade é inadmissível. Aconteceu um comportamento desonesto e você admitiu. Então, isso precisa ser observado, percebido e corrigido. Ou corrigido na minha ação e na minha decisão, ou corrigido naquela estrutura que eu coloquei assim, olha, não, aqui para mim isso é importante, para nós isso é importante no nosso jeito de ser, isso é admissível ou inadmissível. Então, a gente se atualiza o tempo inteiro. Perfeito. Né? E o papel da liderança? Como ela afeta nesse jeito, nesse papel da estratégia? Assim, o alinhamento da estratégia e da cultura, ela depende essencialmente da liderança. Principalmente a alta liderança, que são muitas vezes os fundadores ou os diretores, né? A alta liderança que a gente chama, porque influencia o comportamento de toda a organização. Então, a alta liderança, ela passa o recado do que ali é reconhecido, do que é premiado, do que faz as pessoas se desenvolverem e crescer na organização, de como as coisas funcionam aqui. Então, o comportamento da alta liderança é a congruência entre aquilo que nós falamos, que nós queremos aqui e o que nós fazemos, é o que influencia o desdobramento e todos os comportamentos ali da organização. Porque não adianta a gente estabelecer uma cultura desejada ou necessária para o alcance daquela estratégia e a alta liderança não participar disso. Porque eles são um espelho. Então, o comportamento deles arrasta muita gente. Por isso que a gente diz, um bom líder, ele reflete numa boa construção e influencia muitas pessoas. Quando não é bom, ele também reflete na mesma intensidade. E é muito
É comum, às vezes a gente é chamado para projetos e em algumas situações a gente percebe que o líder quer que todo mundo mude, mas ele nem não se propõe a isso. Está aberto a essa mudança. Fala assim, então não vai funcionar. Porque ou a gente estabelece ali os papéis, responsabilidades, né? A gente entende o teu nível de influência, mas o seu comportamento sustenta tudo isso, influencia, impacta em todos os níveis. Então a gente precisa ajustar algumas coisas aqui. E falando em comportamento, tem uma outra situação, né? Que é essa questão do trabalho entre gerações. A gente vê, enfim, em todos os ambientes, né, essa mão de obra, essa presença de colaboradores de diferentes faixas etárias, né? Como é que isso afeta também essa cultura da empresa e o que a empresa também, quando ela une gerações diferentes, ela acaba transmitindo em relação à sua própria linguagem? A diversidade geracional, que a gente chama, é algo que nos ambientes empresariais que aproveitam essa diversidade, ele pode contribuir muito para o sucesso do negócio, porque quando a gente faz estudos e pesquisas de intenção do que é importante para cada geração, não é tão diferente quando você pega um jovem iniciante, quando você pega uma média liderança ou uma alta liderança. Nós temos pesquisas que mostram que a intenção é a mesma, mas a forma de comunicar, a forma de interagir, ela é diferente. Qual que é o nosso direcionamento e o nosso trabalho? É um trabalho de incluir todos, entendendo que todos poderão trazer contribuições significativas para o negócio de um formato diferente ou de uma forma um pouco distinta da expectativa, né? E o conviver com as diferenças, que é um dos desafios maiores, né? Então, assim, a gente precisa incluir todos, a gente precisa ouvir todos, não estabelecer que só uma geração ela serve. Então, hoje nós temos processos onde nós temos jovens fazendo uma mentoria reversa para uma liderança mais sênior no aspecto de tecnologia. Então, um está aprendendo com o outro. O líder mais sênior, ele está compartilhando a sua história com um líder mais jovem ou com um iniciante de carreira, porque o aprender com a história do outro também tem se mostrado relevante. Então, quando a gente consegue compartilhar um ambiente diverso, a começar pela diversidade de ideias, e alinhar tudo isso em prol do objetivo, é muito rico, é muito precioso. E se a gente pensa em futuro, como que a gente vai ter longevidade nos negócios se a gente não conseguir lidar com as gerações que estão chegando, né? E muitas vezes eu ouço alguns questionamentos, né, de uma liderança de uma geração mais sênior. Eu falei, você sabe que nós já fomos tratados assim também? Como os questionadores, como os incomodados, né, os inquietos, ou que nada estava bom. Então, quando a gente olha publicações, né, artigos do século passado, fazendo comentários sobre os jovens que estavam chegando no mercado de trabalho, é como se nós estivéssemos lendo as publicações de hoje, né? Então, o desafio é lidar com as diferenças e enxergar nas diferenças e na pluralidade uma oportunidade para potencializar o negócio. Essa é a riqueza. E se a gente pensa em longevidade, se a gente não tem essa capacidade, os nossos negócios vão morrer. É isso, né? Helene, queria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nesse momento, né, de repente, quem sabe até reavaliar, ou para quem está no negócio aí e não desenhou ainda a sua cultura especificamente, mas tem objetivos a serem cumpridos, gostaria de deixar isso mais claro, né? Queria que você deixasse alguns recados para quem está nos acompanhando. Olha, acho que primeiro é entender que a cultura existe. Né? Então, a diferença é também buscar entender se ela é intencional ou não. Então, essa cultura que existe na minha empresa, o nosso jeito de ser, de funcionar, de decidir, ela está me aproximando ou me distanciando dos objetivos?
Então, é uma pergunta a ser feita, e se eu não consigo responder sozinha, eu busco apoios para que eu compreenda um pouco melhor esse cenário e consiga ser mais intencional, né? E não gaste energia, tempo e dinheiro de uma maneira equivocada. Elaine, muito obrigada, viu? Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, Karina, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Bom, e você continua nos acompanhando, tem também os outros episódios que, se você quiser, pode também acompanhar, assistir novamente, curta, dê aí o seu joinha na nossa publicação, indique para os amigos também, nos acompanhe também no nosso portal RCN67. Até mais, tchau, tchau. RCN67.com.br